Pessoal, tudo bem? Fazer aqui mais uma extensão do meu último vídeo, né? Que eu comento a posição do palestrante Leandro Carnal a respeito do projeto de lei do Escola Sem Partido. Eu estava dando uma olhada aqui no projeto, certo? Deixa eu só achar aqui assim, beleza. Então, o projeto de lei, ele dispõe, deixa eu ver aqui, seu artigo 2º, né, projeto de lei 867 de 2015, seu artigo 2º, que a educação nacional atenderá aos seguintes princípios: a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Tudo bem, até aí tudo bem, né? O pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Perfeito. Não tem como ser contra o pluralismo de ideias, cara. Mesmo um cara que seja de esquerda, ele tem que teoricamente se pautar nisso daqui para continuar a sua existência, né? E também o pessoal que se autodefine como de direita, né? A liberdade de aprender como projeção específica no campo da educação, da liberdade de consciência. Perfeito, bonitinho. Liberdade de crença. Provavelmente porque quem se incomodou com isso ao ponto de criar esse projeto de lei, né, teve a sua crença atingida ou se sentiu incomodado, né? Entendo perfeitamente essas razões aí que levaram as pessoas a se incomodar com a atual situação do ensino brasileiro, especificamente no que se refere à doutrinação ideológica, né? Reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca da relação de aprendizado. Olha, apesar de saber que isso aqui é um pensamento corrente, né? Tem muito na moda do direito brasileiro essa coisa de uma parte ser hipossuficiente, etc e tal. Tudo bem, né? O sujeito que está lá aprendendo é menor de idade, ou pelo menos a maioria deles, então, em tese, não tem condições de se defender intelectualmente, né? Tá, tudo bem, vamos engolir essa. Educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença, perfeito. Direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Bom, esse artigo 2º aí não tem nada com o que se objetar, né? É um artigo perfeito, apesar de ter alguns pontos em que eu relativizaria mais, mas tudo bem, né? Vamos seguir. Artigo 3º. São vedadas em sala de aula a prática de doutrinação política e ideológica, bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Isso aqui é muito complicado, cara, porque tu está ensinando história, tá? Vamos supor que em determinado momento tu critique o nazismo. E vamos supor que tu tem um pai de um aluno que seja nazista. E que seja daqueles malucos que dizem que toda a visão que a gente tem sobre o nazismo aí parte de uma conspiração, que na realidade não foi bem assim, né? Que os judeus, uma máfia internacional, manipula toda a informação. Não, ainda existe esse tipo de gente, cara, né? Em vários estados brasileiros, alguns eles são até mais organizados. E aí? A lei que vale para um lado, é esse que é o ponto, né? Que vale para se defender do marxismo, da ideologia comunista, também pode valer para alguém que se ache no direito de defender suas crenças mais absurdas. E suponhamos, vamos fazer um exercício de imaginação aqui, que daqui a uns 10 anos, vamos supor, tu tem um ambiente cultural e político no Brasil muito diverso do atual, né? Vamos supor que tu tenha um pensamento liberal arraigado na sociedade, né? Que vários valores conservadores sejam ressuscitados, sejam renovados, reinventados, etc, 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 né? Cara, um pai que é um saudoso ex-comunista ou petista que não aceitou o processo de impeachment e tudo mais que ocorreu nesses anos recentes, né? Atualmente, né? No futuro ele vai ver como um passado recente, use essa mesma lei e esse artigo 3, né, para criticar
o que os professores deles vão estar fazendo, do seu filho, vão estar fazendo, que nada mais será do que tentar retratar a realidade de modo tal como ocorreu, mostrando que o PT era, ou melhor, né, mas no futuro talvez ele diga era, se o PT for extinto, torçamos para que isso ocorra, né, de que, na verdade, o professor está manipulando, está doutrinando o seu filho e que o PT foi o grande injustiçado da história. Então, tem que ter muito cuidado, né? Eu procuraria alterar esse artigo 3º, porque ele dá margem, não só por uma questão de posicionamento ideológico, né? Mas que isso seja utilizado, inclusive, para perseguir pensamentos que hoje nós consideramos libertadores, né? O parágrafo 1º diz assim: as escolas confessionais e as particulares, cujas práticas educativas sejam orientadas por concepções, princípios e valores morais religiosos ou ideológicos, deverão obter dos pais ou responsáveis pelos estudantes, no ato da matrícula, autorização expressa para a veiculação de conteúdos identificados com os referidos princípios, valores e concepções. Perfeito, né? Se eu vou colocar meu filho numa escola religiosa, eu tenho que estar ciente do que ela vai ensinar para o meu filho. Da mesma forma, suponhamos que um pai seja maluco ao ponto de colocar o seu filho numa escola que professe valores marxistas-leninistas, né? Então ele tem que estar ciente disso, né? A realidade aqui para nós é que a grande maioria das pessoas sequer tem noção disso, né? Principalmente no campo político ideológico, da filosofia política, etc. Né? Mas esse parágrafo primeiro eu achei legal, achei que ele trata de algo bem concreto. Embora ele esteja dentro do artigo 3º, né, a apresentação do artigo eu achei muito vaga e como se fosse uma faca de dois gumes. O parágrafo 2º: para os fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, as escolas deverão apresentar e entregar aos pais ou responsáveis pelos estudantes material informativo que possibilite o conhecimento dos temas ministrados e dos enfoques adotados. Muito bem, né? No artigo 4º, no exercício de suas funções, o professor, primeiro, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária. No caso partidário, eu concordo, né? Porque é uma sacanagem o cara ficar fazendo propaganda política partidária. Agora, cara, não tem como tu não, em determinado momento, expressar a tua corrente ideológica, né? Mesmo que eu me policie, e eu não estou sendo desonesto nesse ponto, eu vou entrar em sala e me policiar a todo momento. Eu tenho ciência disso, né? Mas vai chegar um momento, em determinado assunto, que é de natureza política, entendeu? Que mesmo que tu apresente 2, 3, 4, 5, 10 versões sobre o tema, ou mesmo que tu se policie, tu vai deixar escapar uma visão. Cara, não tem como tu ser tão autômato e perfeito assim. Veja bem, eu cheguei a dar aula num colégio em São Paulo, né, que eles tinham lá um curso de atualidades, que nada mais era do que um chamariz para pais colocarem seus filhos ali, dizerem que tinham um diferencial na sala de aula, né? Bom, então eram temas polêmicos. Normalmente eu pegava assuntos de ordem geopolítica que eu tinha mais afinidade, né? Tinha mais propriedade para falar, e realmente naquele momento era o que mais estava ocorrendo. 2003, especialmente a Segunda Guerra do Golfo e tal. E daí nós tratamos desse tema durante um bimestre, cara, um bimestre falando do Oriente Médio e com muito enfoque na Guerra do Golfo, do senhor George Walker Bush, né, o filho do George Bush, George H.W. Bush, eu não sei o que era o H exatamente, né, o nome do pai é um pouco maior. E daí tal, comentava e dizia assim, ó, o que eu vou cobrar na prova, né? Que vocês se atenham aos fatos e que expressem suas opiniões. A opinião eu não vou avaliar. Eventualmente vou fazer correções gramaticais, mas a título ilustrativo, sem cobrar ponto, porque não é minha área, mas ou talvez sim, isso aí eu já não me lembro. Mas eu vou cobrar sim atenção aos fatos. Agora, se tu tem uma posição favorável à Guerra do Golfo, se é uma posição contrária à Guerra do Golfo, ou se tua posição for relativista em termos, né? Em termos eu concordo, em termos não, beleza. Isso aí vai ficar a critério de vocês, eu não vou pontuar em função disso. Quer dizer, então eu tinha uma avaliação extremamente técnica. Mas uma vez eu recebi uma redação de um dos caras mais vadios da turma, né?
que em determinado momento na redação ele falou assim: o problema da guerra foi que o Bush ficou de cara com Saddam, porque o pai do Bush teve uma treta com Saddam lá no Vietnã. Aí eu fiz uma observação nesse comentário do cara, né? Disse assim: olha, nota 10 pra tinha imaginação, nem eu imaginaria algo tão interessante assim, né? Mas, cara, tu não se ateve aos fatos, nessa questão aqui é zero mesmo, entendeu? Então, quer dizer, dá pra te fazer avaliações corretas. O que não dá é pra te ser neutro. A neutralidade é uma piada. Ah, mas então eu vou entrar em sala de aula fazendo propaganda política ideológica. Não, tu vai ser objetivo. Né? E como é que se conquista a objetividade? Através do conflito, através da exposição de teses. Isso é o que se faz na ciência, isso é o que se faz no tribunal. Bom, mas uma sala de aula não tem mais um professor discutindo com outro. Exatamente. Por isso que o grande X da questão aqui, que vai além do projeto de lei do Escola Sem Partido, é a seguinte questão, cara. É que não dá para te almejar só com um projeto de lei, embora eu concorde que isso é um mecanismo de defesa para os pais, que são, em suma, os clientes, mesmo que se trate de ensino público. São eles, somos nós que estamos pagando para ter esse ensino, então nós temos direitos de cobrar. Então eu sou a favor do projeto de lei, vou deixar claro isso aqui. Só que para te resolver esse problema, em termos gerais da qualidade do ensino, o que tem que ocorrer? Tem que haver uma liberalização muito maior do mercado para que os pais coloquem seus filhos em escolas religiosas, para que coloquem seus filhos em escolas com orientação ideológica X, Y, Z, entendeu? Porque o que não pode, e é aí que está a raiz do erro, e a raiz de existir esse conflito até hoje, é existir um ensino público, ou seja, que é pago por nós, com conteúdo do qual nós, em tese, discordamos totalmente, entendeu? Esse que é o absurdo. Porque se tu tá colocando teu filho na escola particular, tu sabe que o ensino é assim, o assado, tá, tu assume o ônus disso, entendeu? Tu tá pagando por isso. Agora, no caso esse do ensino público, desse tipo de gente fingindo que está ensinando e fazendo mera doutrinação, tudo bem que eles não podem ser totalmente neutros, né? Mas eles entram com essa vontade explícita de deturpar. Porque a visão deles é deturpada, né? Como tu resolveria isso numa escola privada? Não, eu vou tirar meu filho dessa escola e botar no outro. Tu teria essa liberdade de mercado. Agora, quando tu tem isso numa escola pública, e quando pior, o Ministério da Educação e Cultura assevera isso através de uma visão curricular totalmente absurda, né? Aí a porca torce o rabo. Né? Então, esse é o problema. Então, o projeto de lei, ele versa sobre um direito que o cliente, né, seja pai, seja responsável, seja o que for, em última instância, um cliente, ele tem o direito de reclamar pelo produto que ele está recebendo. Né? Agora, para minimizar esse problema todo que existe, né, você tem que ter um mercado mais livre e desregulamentado. E o que seja ensino público verse basicamente, no ensino básico, sobre português e matemática. Entendeu? E quando se tratar de matérias humanísticas, com todo respeito, eu sou da área de humanas, mas isso daí é algo adicional, é um plus que tem que ser decidido pelo consumidor, entendeu? Se tu vai colocar isso aí no ensino público, porra, tu tem que colocar da forma mais restritiva possível para que o professor se atenha ao currículo básico e com orientações sobre o que cobrar do aluno. Se tu der essa autonomia pro professor, cara, tu vai lá e faz a prova que quiser, obviamente que ele não vai precisar respeitar o currículo que o MEC dá. Sendo que o currículo do MEC já é uma montanha de erros, isso é um outro capítulo à parte. Né? Eu discuto isso, procurem nos meus vídeos, quando eu falo da Base Nacional Curricular Comum, né? Tem alguma coisa espalhada, uns 2 ou 3 vídeos, e eu vou falar mais sobre os currículos e como eles são tratados futuramente. Né? Agora também tem um outro detalhe, viu? A existência do currículo não garante efetividade, mesmo porque boa parte dos professores sequer termina o currículo. Bom, mas isso é uma barbaridade, estou pagando por um serviço que não é completado. É, exatamente. Eu estou dizendo que no ensino público isso ocorre aos montes, cara. Não sei quantificar. Não existe pesquisa sobre isso, entendeu? Mas minha experiência, pergunte para qualquer professor que trabalhe com o assunto informalmente, que o cara vai reconhecer. Tem vários professores vagabundos que não terminam o conteúdo. Então o cara tem uma autonomia e uma flexibilidade muito grande. Por isso que eu digo, a questão é guerra cultural, guerrilha cultural, disseminação de ideias, conflito, debate incessante. Por quê? Porque mesmo que tu tenha uma lei dessas, que é útil, que é necessária, né, ela
o que ela pretende, o objetivo maior dela, nunca vai ser atingido se nós não tivermos realmente uma exposição daquilo que os filhos, que os dependentes nossos estão recebendo em sala de aula, entendeu? Mas para isso vai ser necessário um maior grau de leitura da sociedade. Então isso aí é a pontinha do iceberg, é o início, é a gênese de um processo cultural, político no país que vai levar aí seus 25 anos, né? Tem mais coisa aqui, né? A gente pode comentar depois para esse vídeo não ficar muito longo, né? Mas, cara, é isso aí, ó. O Ministério da Educação e Cultura, o Ministério da Educação tem que versar sobre aquele mínimo obrigatório, português e matemática no ensino básico, né? E as outras opções, os complementos educativos, eles têm que ser o mais livres possíveis. E uma vez que tu se sente descontente com uma versão, tu procura outra escola. Bom, mas como é que eu vou fazer se eu sou pobre e meu filho estuda em escola pública? Pois é, um bom sistema de vouchers, um ProUni aplicado aí à educação básica seria necessário, né? Mas mesmo assim, não é garantia de que eu, tendo um voucher e procurando colocar meu filho em uma escola particular que tem o sistema de ensino que eu acho mais adequado, não é garantia de que eu vou estar livre da doutrinação. Por quê? Porque aí é um outro capítulo para um outro vídeo, porque a grande maioria dos nossos professores, eles são doutrinados no ensino superior. Então, não é porque o garoto vai para uma escola particular que ele vai deixar de receber uma doutrinação barata e vergonhosa, com um marxismo grosseiro e vulgar, né? Eles continuam tendo lá. Tem alguns lugares, tem minoria que não, sim. Mas como é que tu vai mudar a cabeça do professorado para isso deixar de existir ou ser o mínimo possível? Aí é o que eu falei no vídeo anterior. Tu vai mudar isso quando o professor começar a pensar de um modo mais capitalista. Quando ele estiver imbuído de uma mentalidade mais liberal. E quando é que isso vai ocorrer? Quando chegar um bom governante e der um aumento de 35%, 40%, como o Macri deu para os professores da Argentina para quietar eles. O Macri fez o que fez, reconheço, respeito, para evitar crises maiores. Mas não é fazendo isso, não. Se tu tem um projeto de longo prazo. Tu vai fazer isso condicionando o aumento salarial ao quê? A um ganho por produtividade. Ah, mas como é que a gente vai medir a produtividade? Isso aí é uma outra questão a ser discutida. Eu posso falar num outro momento, né? Trabalhei em cursinhos em São Paulo, a gente era medido todo o semestre, né? Alguns cursinhos fazem isso com relatórios mais específicos, melhores, outros fazem com relatórios piores, né? O chamado Ibope, o famoso Ibope, tá? Tem várias técnicas, cara. Ou seja, trazer as técnicas da iniciativa privada para o ensino público, cara. Quando isso ocorrer, tu vai levar uma cultura de empreendedorismo, de iniciativa privada, de produtividade para o professor. Tu vai fazer ele compreender que ele vai fazer o salário dele. Quanto melhor ele for. Agora, enquanto vocês continuarem, né, vocês, ministros, secretários de educação, políticos em geral, continuarem tratando o professor não como indivíduos que devem ser mais produtivos, né, e penalizados os que são menos produtivos, ou se não quer usar a palavra penalizado, então coloque como incentivado aquele que é mais produtivo, enquanto que vocês não tratarem de indivíduos que dão aula, indivíduos professores, mas tratarem como categoria os professores, vocês vão estar semeando isso, vão estar semeando esse tipo de improdutividade, de uma mentalidade coletivista, de gente que pensa que só vai conseguir vencer na vida atuando em categoria. Então, faz isso, né? Tenta colocar dentro da administração pública esse critério de meritocracia. Acaba com o imposto sindical obrigatório para acabar com o sustento dessa máfia que fica disseminando essas ideias e esses valores que minam a sociedade, a sua produtividade e a sua liberdade, né? E com isso libera o ensino o maior nível que for possível para que as pessoas optem pelo tipo de ensino que querem que os seus filhos tenham, entendeu? Vocês vão ver que melhor do que uma educação com valores liberais capitalistas é um sistema de ensino liberal. O que é isso? Qual é a diferença? Melhor do que eu tentar, através de cima para baixo, impor de um MEC para baixo, ou de uma visão legalista de uma lei para baixo, que não haja doutrinação esquerdista, melhor do que isso é quando eu tiver um sistema diverso, um fractal de opções,
onde exista todo tipo de ensino possível. Eu quero botar meu filho numa escola agrícola, quero botar meu filho numa escola religiosa. Aqui tem um centro de professores de esquerda, eu gosto desse tipo de visão. Não, eu quero botar meu filho numa escola técnico profissionalizante, ou eu quero que meu filho tenha